Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Jorge Gustavo, sou analista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e também sou professor de Direito Administrativo para concursos públicos há mais de 14 anos. No vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês a tabela de incidência com os assuntos mais cobrados para o concurso público de oficial da PMTO, com base na última banca que fez o concurso que ocorreria, que foi anulado, que é a banca AOCP. Então, como esse é nosso último edital, eu acredito que a gente tem que utilizar ele como base. Para quem me segue aqui, também para você que está chegando agora, vocês sabem que uma das coisas que me tirou ali da reprovação e me colocou entre os aprovados nos concursos que eu fiz de tribunal, eu sempre fiz concursos para tribunais federais. Então chegou uma época das vacas magras que não adiantava mais você passar, por exemplo, no 30º colocado. Você tinha que passar ali entre os 5 primeiros de uma capital e entre os 3 primeiros, 2 primeiros, se fosse numa comarca, na verdade, né, numa subseção de interior. Então, eu tive que afunilar meus estudos. E, de fato, o que me deu uma guinada, uma diferenciada foi focar nos assuntos mais cobrados, focar nos assuntos que mais caem, ou seja, utilizar a probabilidade ao meu favor, utilizar a ciência ao meu favor, focar, priorizar aqueles temas que eu tenho certeza que, se eles forem estudados, as chances deles serem cobrados é muito maior do que qualquer outro tema. Atenção, eu não estou falando para você que você tem que negligenciar os estudos e deixar outros temas de lado. Eu mesmo, com toda sinceridade, não acredito em fórmulas mágicas e para mim você tem que estudar todo o edital. Porém, existem matérias que você pode dedicar mais tempo, existem matérias que você pode deixar para estudar quando você está mais descansado, existem matérias que você pode deixar para estudar quando você está mais motivado, porque você focando nessas matérias, as suas chances de acertar questões no dia da prova ela aumenta. E quais são essas matérias? São as matérias mais cobradas pela banca. Como é que a gente faz para encontrar essas matérias mais cobradas pela banca? São levantamentos. Eu, por exemplo, gosto de pegar um levantamento de aproximadamente 10 anos atrás, olho para a banca e aí eu pego questões daquela banca, daquele tipo de cargo, nesses 10 anos atrás e faço um levantamento e vejo, olha, de todas as matérias do concurso, português foi a número 1, olha que interessante. Dentro de português, esse tema aqui foi o tema mais cobrado, esse outro tema foi o segundo tema mais cobrado. E dessa forma, eu aumento a minha percepção e a minha estratégia, potencializando a minha chance de ser aprovado. Isso aconteceu comigo no concurso do TRF da 4ª Região para analista, no concurso do Ministério Público da União para analista, no concurso público da Defensoria Pública da União para analista também, no TRF da 1ª Região, tanto para técnico como para analista, e também no TJDFT para técnico. Eu utilizei essa técnica e consegui sair da reprovação e ir para a aprovação. Inclusive na prova da OAB eu reprovei 3 vezes, estudava muito, muitas horas, mas a prova estava muito difícil. A FGV é uma banca que não perdoa e um dos ajustes que eu fiz para ser aprovado na minha 4ª tentativa, isso lá quando eu estava terminando minha faculdade de Direito, foi justamente focar nos assuntos mais cobrados. E é isso que eu vou trazer hoje aqui para você. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar as notificações, porque isso ajuda demais aqui no crescimento e do fortalecimento do nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos lá para a tela do meu computador para a gente ver o edital verticalizado de oficial da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Afinal de contas, é isso que nos interessa. Meus queridos, como vocês podem ver, quem me acompanha aqui, ó, sempre eu trago material organizadinho, bonitinho. Então tem aqui, ó, a capa, assuntos mais cobrados, né? É chamado de tabela de incidência, tabela de recorrência, tabela de relevância, enfim. Dessa vez, para o concurso de oficial da Polícia Militar do Estado do Tocantins. E aí tem aqui a minha apresentação, tem a parte dos direitos autorais e tem aqui, né, ó, tabela de incidência com os assuntos mais cobrados para o concurso da Polícia Militar do Tocantins para o cargo de oficial, que é o cargo de nível superior, tá? Com base na banca AOCP, que foi a banca aí do edital mais recente que nós temos. Então, veja bem, aqui eu destaco quais são os itens previstos no teu edital da AOCP. Então, destaquei aqui vários itens, tá? Para você poder ver aí quais são os itens que estão previstos lá no teu edital da AOCP. Isso aqui você encontra no seu antigo edital. E aqui eu já começo a tabela de incidência. E sempre gosto de falar, priorizar não é negligenciar, mas é
focar nos assuntos mais cobrados. Não significa que você tem que deixar os outros de lado. Como é que eu faço essa tabela? Eu pego várias plataformas de questões, provas antigas e vou fazendo esse levantamento para chegar nessas conclusões. Faço um cruzamento de dados para chegar nessas conclusões aí. Aí olha só, galera, é o seguinte, dentro das matérias do seu concurso, português é a matéria mais cobrada, ela vem em primeiro lugar. Na sequência, atualidades, conhecimentos regionais, depois vem legislação penal e processual penal especial, legislação militar, matemática, direito constitucional, informática, direito administrativo, direito penal militar, direitos humanos, direito penal e raciocínio lógico. Por que eu separo matemática? Porque apesar do edital trazer raciocínio lógico e matemático num item só, quem está estudando percebe que ali dentro daqueles itens do edital nós não temos apenas questões de raciocínio lógico, nós não temos apenas questões de matemática, nós temos questões de raciocínio lógico e de matemática. Então por isso que a gente faz o levantamento das duas matérias. Então olha só, é importante lembrar que na parte de legislação militar, que é a legislação do estado do Tocantins, eu não consigo fazer esse levantamento porque como nós temos poucas questões, as plataformas não conseguem verificar, né, essa incidência. Mas o interessante é que você leia toda a legislação e que você faça todas as questões disponíveis no mercado sobre esse tema, das legislações específicas, né? Estatuto da PMTO e do Corpo de Bombeiros e toda essa legislação específica da corporação. Veja bem como é que eu separei aqui dentro de cada matéria. Em português, olha só como é que funciona aqui no vídeo aqui e na nossa tabela. De vermelho estão os 5 mais cobrados. Aí na sequência vai esfriando, né? De amarelo, os outros 5 mais cobrados, a gente chega no 10. E os outros 5 mais cobrados, a gente chega no 15. E eu vou te mostrar todos aqui hoje. Veja bem, dentro de português, a primeira matéria mais cobrada é a interpretação de texto, compreensão. Na sequência, né? Seguida de conjunção, em segundo lugar. Pontuação, em terceiro lugar. Sinônimos e antônimos, em terceiro lugar. Outras questões de semântica, né? A banca traz assim, tá? Em quinto lugar. Tipologia e gênero textual, em sexto lugar. Acentuação, em sétimo lugar. Fonética, em oitavo lugar. Questões variadas de classe de palavras, em nono lugar. Orações subordinadas adjetivas, em décimo lugar. Subordinadas adverbiais, em décimo primeiro. Regência nominal e verbal, casos gerais, em décimo segundo. Em décimo terceiro, crase. Em décimo quarto, coerência e coesão, né? Aí olha só que interessante, anáfora, catáfora, uso de conectores, pronomes relativos, conjunções, etc. E 15º, figuras de linguagem. Beleza? Então, esse aqui é nosso cenário em português. Tem os outros assuntos também, mas o que é interessante aqui? É interessante que o candidato faixa preta, né, aquela pessoa que, poxa, já está acostumada a estudar ou de repente já passou pelo edital, ele foque nisso aqui pelo menos quando ele vai resolver questões. E ele deixe para expandir para os outros temas do edital depois que ele passar por isso aqui. Então, por exemplo, se eu estivesse começando a estudar hoje, eu iria primeiro estudar esses assuntos para depois complementar os outros assuntos que estão previstos no edital. Porque é muito mais interessante eu correr o risco de ter estudado isso aqui, que são os assuntos mais cobrados, do que de repente estudar metade do edital e a outra metade não estar dentro dos assuntos mais cobrados. Então, a probabilidade sempre vai estar ao seu favor se você focar nos assuntos mais cobrados. Já em atualidades, conhecimentos gerais, nós temos, em primeiro lugar, realidade social, histórica e geográfica do Tocantins. Aí na sequência, sociedade, artes, meio ambiente no Brasil, ciência e tecnologia. Aí depois em sexto, literatura, educação na sequência, saúde, política brasileira, blocos econômicos. Em 11º, comércio internacional, aspectos e conceitos econômicos atuais e direito. Ok. Em legislação penal e processual penal, nós temos aqui, em primeiro lugar, a Lei 12.850, tá? Que é a antiga Lei 9.034 de 95, que é a Lei do Crime Organizado. Em segundo lugar, a Lei 9.613 de 98, que é a Lei de Lavagem de Dinheiro. Em terceiro lugar, a Lei 13.869 de 2019, a antiga Lei 4.898 de 65, que é a Lei de Abuso de Autoridade. E em quarto lugar, 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Em quinto lugar, dos estabelecimentos penais, tem artigo 82A 104, acho que da Lei de Execução Penal, famosa LEP.
Em sexto lugar, Lei 9.455 de 97, crimes de tortura. Em sétimo lugar, dos crimes e das penas, artigo 12 ao 21 da Lei 10.826 de 2003. E da violência doméstica contra a mulher, artigo 5º ao 7º da Lei 11.340 de 2006. Veja bem, se de repente no seu edital, porventura, não vier alguma dessas matérias, dessas leis, a única coisa que você tem que fazer aqui, de acordo com a tabela, é passar para o próximo, tá? Então tem que ter essa expertise, galera. Viu no teu edital, não está previsto, mas está previsto as outras, você simplesmente desconsidera e passa para a próxima. Por exemplo, tu começou a ler teu edital e viu que não cai essa lei número 1. Então, automaticamente, a número 2 passa a ser a mais cobrada. Beleza? E assim sucessivamente. Em legislação militar, beleza, aqui a gente tem o Estatuto dos Militares do Tocantins, a Organização Básica da Polícia Militar do Tocantins. Como eu falei para vocês, acima não tem como fazer o levantamento. Já a matemática, vou seguir aqui a sequência. Número 1, número de elementos da união, da intersecção, do complemento e da diferença. 2, análise combinatória. 3, inequações de segundo grau. 4, geometria espacial. 5, adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. 6, divisibilidade, números primos, fatores primos, divisor e múltiplo comum MMC. 7, números racionais. 8, equações de primeiro grau. 9, equações exponenciais. 10º, progressão geométrica. 11, função logarítmica e inequações logarítmicas. 12, razões de funções trigonométricas, ciclo trigonométrico. 13, determinante. 14, área e perímetro do triângulo. Já em direito constitucional, em primeiro lugar, nós temos dos direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º. Em segundo, Constituição do Estado do Tocantins. Em terceiro, dos princípios fundamentais da Constituição, artigo 1º ao 4º da Constituição Federal de 88. Quarto, espécies de nacionalidade, brasileiros natos e naturalizados. Quinto, distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados. Sexto, inelegibilidades, direitos políticos. Sétimo, partidos políticos, artigo 17. Oitavo, das atribuições do Congresso Nacional, artigo 48 ao 50. Nono, Forças Armadas, 142 e 143. 10, da assistência social. Beleza? O que mais, né? Naturalmente, hoje em dia nas provas a gente também vê uma cobrança muito forte da parte de segurança pública, né? É bom você incluir e pensar na parte de segurança pública, principalmente quando você for estudar aqui Forças Armadas, já que são artigos tão próximos. Informática, em primeiro lugar o Windows 10, em segundo lugar o Word 2013, em terceiro lugar Excel 2013, em quarto lugar Conceitos Gerais de Informática e Introdução. Em quinto lugar, o Word 2003 e versões anteriores. Em sexto, Excel 2003 e versões anteriores. Sétimo, Protocolo de Redes. Oitavo, Microsoft Edge. Nono, Outlook 2013. Décimo, sites de busca, Google, Bing, Yahoo, etc. 11, demais recursos, IDS, VPNs. E 12, extensão de arquivos. Já em direito administrativo, nós temos, em primeiro lugar, do processo da responsabilização. Em segundo lugar, atos administrativos, espécies, classificações, fases. Em terceiro lugar, da responsabilização administrativa. Em quarto lugar, do acordo de leniência. Do quinto lugar, da responsabilização judicial. Sexto lugar, classificação dos agentes públicos. Sétimo, funções, cargos e empregos públicos. Oitavo, do provimento do exercício da carreira e da vacância. Nono, do provimento, promoção, vacância, remoção e redistribuição. Décimo, tópicos mesclados de improbidade, né? Como é importante improbidade, geralmente sempre cai improbidade nos concursos, é incrível. 11, trâmite do processo. 10, contratação direta, isso aí já é parte de licitação. E 13, acesso à informação e da sua divulgação. Já em direito penal militar, nós temos a aplicação da lei penal militar em primeiro lugar. Em segundo lugar, do crime. Em terceiro lugar, da violência contra superior ou militar de serviço. Em quarto lugar, do desrespeito a símbolo nacional ou a farda. Direitos humanos. Em primeiro lugar, a Declaração Universal de Direitos Humanos, a famosa DUT. Em segundo lugar, deveres do Estado e dos direitos protegidos. Em terceiro lugar, tópicos mesclados da Lei 10.741 de 2003. Já em direito penal, nós temos, em primeiro lugar, potencial consciência de ilicitude, erro de proibição e discriminantes putativas, né, quando a gente estuda a teoria do crime. Em segundo lugar, inserção de dados falsos em sistemas de informação, artigo 313A do Código Penal. E dos crimes, em terceiro lugar, dos crimes praticados por particular contra a administração pública em geral. Beleza? Aqui em direito penal dá pra gente pensar também em crimes contra a administração pública, né? Os crimes contra a administração pública tranquilamente se inserem aqui. Por quê? Porque de acordo com a minha experiência, são assuntos cobrados muito em vários concursos públicos, tá?
Crimes contra a administração pública. Então veja bem, crimes contra a administração pública nós conseguimos encaixar tranquilamente aqui, tá? E nós também conseguimos encaixar de forma tranquila aqui na parte de direito constitucional, aqui ó, junto com Forças Armadas. Na verdade, vamos escrever aqui embaixo, a gente consegue encaixar aqui segurança pública, a parte da Constituição que fala da segurança pública. Beleza? Assim seu edital fica completinho. E é isso, são os temas aqui mais cobrados no concurso público de oficial da Polícia Militar do Estado do Tocantins. E se você tiver interesse em adquirir essa tabela de incidência, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo no YouTube que você consegue adquirir ela tranquilamente. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.